É chegado o momento de fazer nossas apostas para a temporada social londrina. Como surgiu a ideia da série Bridgerton? De onde vem o destaque da Rainha Charlotte? Uma vez que nos livros não é assim. O que a Julia Quinn acha das alterações na série e como foram escritas as cenas quentes. Como são esses grandes encontros sociais aos quais sua irmã tem que ir? Você odiaria. Se essas dúvidas já passaram pela sua cabeça ou eu simplesmente as coloquei agora, com certeza esse vídeo é pra você. É claro, não perderia um dia tão importante para nossa família. Só chegaria atrasado mesmo. Após uma pesquisa minuciosa, hoje é dia de mergulharmos fundo no processo criativo da série. Essa é a parte 1 da nossa viagem pela criação de Bridgerton. A família perfeita, de fato. Mas antes de irmos a cada uma dessas curiosidades e segredos nunca antes revelados, deixa eu me apresentar para você que é novo aqui no canal. Eu sou Porpino e sempre trago todas as novidades dos filmes e das séries. E aqui tem vídeos novos toda semana, então aproveita e já se inscreve aqui para não perder nada. Item 1. De onde veio a ideia da série? A ideia para Bridgerton surgiu em 2017, quando a Shonda Rhimes, a criadora da série, estava gripada e hospedada em um quarto de hotel. Segundo ela, ela tinha um exemplar de O Duque e Eu, primeiro livro da franquia Bridgerton. Ela disse que, embora não gostasse desse tipo de livro, ela começou a ler e não parou, e na mesma hora ela procurou por outros livros da série. Fiquei viciada e não parei mais. E aí ela levou a ideia para Betsy, a produtora, que ficou um pouco cética inicialmente, uma vez que o romance de época era algo totalmente novo para elas. Item 2. Envolvimento da Julia Quinn no projeto. Julia Quinn, criadora da série de livros de Bridgerton, disse que ficou surpresa quando recebeu a ligação para adaptarem Bridgerton. Ela disse que é algo que ela não esperava, uma vez que geralmente as pessoas não adaptam romances de época escritos nos dias atuais. Julia disse que abriu mão do seu controle criativo na série porque sabe da capacidade que a Shonda Rhimes tem em fazer televisão, então ela confiou nela, dando bastante liberdade criativa para ela, uma vez que a Julia percebeu que a Shonda Rhimes e toda a sua equipe tinham um grande carinho pela obra. Ela percebeu que todos haviam lido os livros. Eu não tenho todo esse privilégio. Ela disse que quando conheceu Betsy e Chris Van Dusen, ficou ainda mais satisfeita com a visão que eles tinham para o show de TV. Ela disse que antes de receber o primeiro roteiro da série, ela sabia que a série teria uma estrutura um pouco diferente dos livros, uma vez que a Shonda havia falado para ela que haveria algumas mudanças, então ela confessa que esperou que fosse se decepcionar um pouco. Porém, quando ela recebeu o roteiro da série, ela ficou sorrindo o tempo inteiro, era diferente e gracioso, de uma forma que ela nunca teria cogitado, era perfeito. Impecável, querida. Ela disse entender bem as mudanças feitas, aliás, era uma adaptação para a TV. Item 3. O sucesso da produção e ideias para a TV. Com o sucesso de Bridgerton, Shonda ficou bem surpresa ao perceber que tinha ativado nas pessoas o apetite pela leitura, uma vez que muitas pessoas foram atrás da coleção de livros a partir da série. Betsy destaca o quanto muitos homens se envolveram com a série. Bridgerton se tornou um sucesso estrondoso entre mulheres e homens, levando várias pessoas para as livrarias e também quebrando vários recordes de audiência na Netflix. Segundo Shonda, Bridgerton era a oportunidade de criar histórias sem se preocupar em grandes reviravoltas ou matar personagens, uma vez que o grande foco da trama são histórias de amor. Shonda também adorou o fato de que cada livro aborda a história do irmão, criando assim um universo vasto onde cada pessoa se identifica com um desses personagens. Assim, criando histórias meio que isoladas, ao mesmo tempo que vai construindo e desenvolvendo aos poucos a história de outros personagens. Item 4. Como o universo de Bridgerton foi escrito. Shonda disse que não poderia escrever e construir o universo de Bridgerton sozinha, uma vez que era um universo muito vasto, e assim ela contou com Chris Van Dusen, que foi o seu assistente lá na primeira temporada de Grey's Anatomy. Ela falou que ele é absurdamente criativo e que poderia confiar nele para a visão desse show. Shonda disse que desde o primeiro rascunho de Chris, ela já achou a proposta genial e, segundo ela, já poderia ver o tom da série. Segundo Chris, ele disse que nunca tinha ouvido falar dos livros de Bridgerton e que foi a Shonda que apresentou ele a esse universo. Seu nome, senhor? Quer mesmo que eu acredite que já não sabe o meu nome?
Ele disse que levou todos os livros para casa naquela mesma noite. Rico ele, né? Pois é. Sou rica! E em questão de horas, ele leu o primeiro livro. Na noite seguinte, ele leu outro livro e aí, sucessivamente. Segundo Chris, ele queria permanecer fiel à época da regência britânica, mas também queria modernizar esse mundo através de um olhar mais contemporâneo. O roteiro de Bridgerton contou com diversos roteiristas. Esses roteiristas tinham que ser, ao mesmo tempo, espirituosos e safados, e isso era uma coisa difícil de encontrar. O grande foco deles era encontrar roteiristas que pudessem escrever cenas quentes e engraçadas ao mesmo tempo. Na verdade, nós estamos indo pôr as espadas pra fora. Colin Bridgerton. Pra lutar esgrima. Além disso, os roteiristas de Bridgerton têm a função de plantar fios narrativos que mais tarde possam ser recuperados e usados para tecer histórias. Ainda vamos descobrir. Jessie Bronnell, roteirista e produtora da série, disse que quando começou a escrever, tratava esses personagens como se fossem modernos para posteriormente meio que adequar eles ao período que se passa a história. Eles meio que descreviam a emoção da cena e, após fazer uma pesquisa precisa, adequavam o roteiro à época que é ambientada a história. Então, se por exemplo Simon dissesse "eu tô caindo de bêbado", após uma pesquisa minuciosa, eles adequavam esse texto deixando coerente com a época. O assunto é se livrar dos efeitos do... E nesse sentido, eles faziam uso de expressões que eram usadas naquele período, como por exemplo, deveras. Os roteiristas perceberam que não precisavam ser especialistas na forma como aquelas pessoas falavam, eles poderiam se concentrar na narrativa e na emoção da cena e depois preencher os detalhes históricos, como seriam essas falas. Qualquer coisa que atrai a sua atenção me parece ótima, na verdade. Uma curiosidade interessante é que normalmente o roteiro é escrito ao mesmo tempo em que a série é filmada. Porém, com a primeira temporada de Bridgerton foi diferente, tudo foi previamente escrito com exceção do episódio 8, uma vez que eles precisavam de tempo para determinar como amarrar a temporada 1 com a posterior. Jessie também falou sobre as cenas quentes, disse que elas não são gratuitas e servem para a construção dos personagens. Mencionou ter sido divertido escrever essas cenas, embora ficasse com um pouco de vergonha. Ela disse que quando foi consultar a Chris a respeito do nível de detalhamento das cenas de sexo, ele disse que queria muitos detalhes. Segundo ela, foi um dos momentos mais estranhos da carreira dela. Ele havia desafiado a coreografar cada movimento e escrever cada item da ação. Jessie disse que por mais que as pessoas imaginem personagens de época como assexuados, eles quiseram se afastar desse conceito, uma vez que esses personagens também são humanos e também têm bastante fogo. Ai, fiquei todo molhadinho agora. Jessie destaca a repressão da época e o quanto o desejo dessas pessoas deveriam ser fortes, uma vez que eram desejos represados. Item 5. A ideia da Rainha Charlotte. A ideia de trazer a Rainha Charlotte nada mais foi do que trazer mais diversidade para a obra. Com o casamento da Rainha Charlotte e o Rei George, foi possível ver essas duas sociedades separadas coexistindo em Londres, uma sociedade branca e uma sociedade negra que antes viviam segregadas. É hora de nos unirmos como sociedade, não acham? E vale destacar que eles utilizaram da sua liberdade criativa para a construção da Rainha Charlotte e que ela é bem diferente da Rainha Charlotte original, ou melhor, a Rainha Charlotte real. Se você gostou de saber tudo isso sobre Bridgerton e ainda ficou sedento para saber ainda mais da criação da série, Você merece tudo o que seu coração deseja. curta esse vídeo, compartilha com aquele amigo que também gosta da série, deixa bastante comentário aqui embaixo que eu trago a parte 2 com ainda mais segredos e também curiosidades. Obrigado por sua companhia, se diverte agora com um desses vídeos aqui. Beijos e até a próxima! Podemos fazer isso outra vez em algum momento.